Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre cada coração. Para nós é sempre um grande privilégio quando chega essa hora, para nós nos juntarmos ao redor da preciosa palavra de Deus. Nós estamos trabalhando por aquela fé preciosa, aquela fé que dá nos transformar num abrir e fechar de olhos. Esta fé, ela é maior do que a fé de Marcos 16, onde fala que colocarão as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Esta fé é a fé para transformar os nossos corpos num abrir e fechar de olhos. Porém, isso está também ligado com Coríntios capítulo 3, onde nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento e de fé em fé, de glória em glória, somos transformados na imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a palavra. Então, há grandiosas promessas para a igreja, ou melhor, a noiva desse tempo do fim. Ela está totalmente representada em José, que é a perfeição. José é um tipo de Cristo. Veja, e ali estava Cristo manifestado em José em sua totalidade. Veja, e ali estava a manifestação da palavra para aquela hora. E esta palavra, veja, aqui no tempo do fim, na quarta base, no quarto pilar. Primeiro foi Abraão, fé. Jacó, Isaac, amor. Jacó, graça. José, perfeição. Então tivemos Lutero, fé. Logo veio Wesley, o amor. Logo veio Pentecostes, a graça. Na quarta base, veja, Malaquias 4 agora, Cristo manifestado em carne humana. E o que realmente nos transforma é a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é neste dia em que nós estamos vivendo. Então muitas pessoas vão à igreja e elas querem que o pregador fale sobre a vida delas, como resolver seus problemas, como encontrar chaves para melhorar de vida, para prosperar. Os jovens querem uma resposta para o seu casamento, os homens querem uma resposta para o seu empreendimento, querem prosperar financeiramente e assim por diante. Porém, para a verdadeira igreja, ela que estava na mente de Deus desde antes da fundação do mundo, ela foi manifestada dentro de cada era pré-ordenada. Veja, e ela está aqui para manifestar a Jesus Cristo através da palavra, para revelar o caráter, o amor, a divindade, o plano de Deus, para revelar a palavra manifestada, porque a terra aguardava a manifestação dos filhos de Deus. E a promessa é de que aqui no tempo do fim, tudo que Deus foi, Ele derramou em Cristo, e tudo que Cristo foi, Ele derramou na igreja. Então hoje o corpo de Cristo, a verdadeira igreja, veja, a noiva, ela está manifestando a palavra através de sua própria vida. Veja, isso está manifestado no fruto de Gálatas 5:22, na estatura de um varão perfeito, nas bem-aventuranças. Veja, a palavra produzindo em nós o fruto do Espírito. E de acordo com São João 15, nós somos chamados para sermos frutíferos. A Bíblia fala, sem mim nada podeis fazer. Depois ele fala, veja, a vara que dá fruto, ele a limpa para que produza mais fruto. E aquela que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Então a verdadeira igreja, ela vem sendo lavrada, trabalhada pelo agricultor para ser uma igreja produtiva, frutífera, para manifestar a glória de Deus aqui nesse tempo do fim. Veja, e nós não estamos vivendo da mensagem de Lutero, nem da mensagem de Wesley, mas da mensagem de Malaquias 4, que é a revelação de Jesus Cristo. Essa é a terceira etapa. A terceira etapa veio revelar Deus
manifestado em seu povo. Deus conosco, Deus em nós, não apenas Deus conosco. Veja, a revelação de Jesus Cristo, esta é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Em São João capítulo 17 está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Por isso João o apresenta como verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Depois ele se manifesta em São João 4 para a mulher do poço, que ele é a fonte da água da vida. Ele é o poço que flui de dentro para fora. Depois ele se apresenta em São João 6 como o pão da vida. Veja, o pão da vida, veja, a água da vida, a árvore da vida. Depois ele fala em São João capítulo 14, eu sou o caminho para a árvore, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. São João 7, veja, no 7º capítulo, na última festa, a festa dos tabernáculos, no 7º dia, no último dia da festa, ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Veja, ele fala que rios de água viva fluirão do seu interior. Depois ele se revela como a seiva da videira, em São João capítulo 15. Veja, a seiva da videira. Veja, a água da vida, a água que nutre a videira. Veja, não é o tronco que dá o fruto, são os ramos que dá o fruto. E cada um de nós, ligado nessa videira, cada um de nós que está batizado no corpo de Cristo, cada um de nós que somos membros do seu corpo, estamos aqui para manifestar a vida, manifestar a obra, revelar a Jesus Cristo. Então, nós temos uma mensagem chamada a sempre-presente água da rocha. Veja, pregada pelo profeta, referindo-se àquela rocha que seguiu Israel no deserto. Aquela rocha é Cristo. Aquela rocha é esta rocha que foi ferida no Calvário. Ela foi ferida para produzir a água da vida. Veja, e essa água da vida é essa palavra revelada. Por isso que a terceira etapa, o nível mais elevado do ministério do profeta ou do ministério do Filho do Homem, foi para revelar a Jesus Cristo. Por isso que quando ele começa a série das 7 eras, a primeira mensagem que ele prega é revelação de Jesus Cristo. Quando vai pregar os 7 selos, a primeira mensagem é Deus em simplicidade. Ele está revelando Deus aqui para a igreja. Por isso aquela espada cai na mão dele, a espada do rei, e a espada do rei é a palavra. Então ele está revelando o Filho do Homem. Ele não é o Filho do Homem, mas ele está revelando o Filho do Homem. E o Filho do Homem é Cristo. Por isso que conhecer esta verdade, conhecer esta realidade, é o que produz vida eterna para o eleito desta hora. Ele está comendo desse pão, comendo dessa palavra, está se alimentando dessa fonte. E a fonte é a palavra. A fonte é Deus, alimentando-se de Deus, do maná, que não desvanece, que não apodrece, que não cria bicho. Esse maná, essa fonte, é a seiva, é a vida da videira. Porque as pessoas caem nessa armadilha de irem para a igreja e vão para o culto e querem aquela segunda etapa, quando ali estava o Filho do Homem manifestando suas vidas. Porém, isso não transformou, não deu o Espírito Santo para nenhum daqueles que foi para as campanhas do profeta. Mas quando ele revelou o 7º selo, o Filho do Homem, na terceira etapa, depois que Deus o mandou sair para fora dos pentecostais, porque eles só queriam cura, queriam bater palmas, queriam gritar, mas eles não queriam ser mais profundos, eles não queriam entrar além do véu, onde estava a glória da Shekinah. Não podiam rasgar aquele véu de carne e entrar além do véu para se alimentar do maná escondido. Não podiam entrar lá dentro para poder receber o poder vivificador, como a vara de Arão foi vivificada. Não puderam entrar onde estava o sangue. Não puderam estar debaixo da glória da Shekinah. Não podiam, porque não são preordenados e não são chamados. E aos poucos foram tirando as mensagens do púlpito e hoje pregam somente a Bíblia para atrair o povo
para si mesmos e assim revelam o Espírito que sempre esteve dentro deles. Então, nessa mensagem sempre presente água da rocha, Romana falando para cada um de nós que temos o Espírito Santo, nós não temos que rogar por mais poder. Todo poder já está dentro de nós. Todo poder já está em nós. Porquanto, se temos uma pequena sombra de Deus em nós, nós temos todo o seu ser. É como se eu fosse lá no oceano e pegasse uma colher de água do oceano. Naquela colher estariam todas as propriedades que estão no oceano. Da mesma forma, se tenho uma pequena porção da palavra de Deus em meu coração, eu tenho a totalidade de Deus. Há dentro de nós o poder para criar um novo mundo e viver nele. Porém, há uma lei que controla isso. E é ali que nós estamos trabalhando, para que essa lei possa entrar em operação, que é a lei da fé. Por isso o profeta, ele tinha um lema e um tema. O seu tema era Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse era seu tema. Mas o seu lema que o conduzia era somente crer, tudo é possível, somente crer. Quando a palavra nos é revelada, é quando nós podemos ter fé. E é quando a palavra é revelada, que ela é escrita nas tábuas de carne do nosso coração. E quando nós tomamos aquilo e cremos naquilo, é quando aquilo pode operar. Isso é como tomar um remédio. Isso não funciona se não houver fé. Mas então, quando recebemos fé, crendo naquilo, é quando aquilo passa a operar. Por isso que a lei era uma sombra, mas ela não podia operar o novo nascimento, trazer o poderoso Espírito Santo e não poderia operar as obras maiores. Mas agora está aqui, essa lei de Deus, através da pregação do Evangelho, através da fé sobre a qual a igreja estaria edificada. Então é sempre presente a água da rocha, para mostrar que ao beber dessa rocha, ao beber dessa água, veja, isso produzirá essa fé poderosa, esta fé da qual estamos falando. Veja, parágrafo 159. Esta é a razão, veja, andando diante das pessoas enfermas, quando ele me comissionou mais adiante, eu creio nisso, Deus disse que sim, isto é como as visões acontecem. Deus prometeu isso, Deus não pode mentir. Creia nisso, você deve crer. Tem que haver algo lá que abra aquele registro, abra aquela coisa que te permita entrar nisso. O que necessitamos hoje não é orar por mais poder. Você tem poder suficiente para fazer uma nova terra. O que você precisa é fé para usar aquele poder. O que você precisa é controlar aquela vida e viver uma vida pia. Então veja, controlar aquela vida. Orar, vigiar. Veja, porque Satanás anda ao nosso derredor. Ele quer roubar, matar e destruir. Ele quer nos envolver com alguma cilada que envolve o nosso testemunho. Uma vez que nós caímos nessa cilada, ele vai nos colocar dentro de um açougue e nos esquartejar para quebrar a nossa moral. Uma vez que ele quebra a nossa moral, ele quebra a nossa força, porque ninguém crerá em nós se não houver um testemunho correto, e o diabo trabalhará para tirar a nossa influência. Então veja, controlar aquela vida e viver uma vida pia. O que é viver uma vida pia? É uma vida debaixo do temor de Deus. Que oremos continuamente, Senhor, põe o meu coração em temor. Veja, na estatura do varão perfeito, isso é piedade. Veja, o temor do Senhor, que nos afasta do mal, que nos faz pensar primeiro antes de falar, que nos faz pensar antes de agir e viver uma vida temente a Deus. Veja, de modo que quando você pedir a Deus qualquer coisa, você sabe. Jesus disse, se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então veja,
Se nós cremos que nós estávamos em seus pensamentos, desde antes da fundação do mundo, cremos que nós viemos de Deus, que somos a noiva eleita, que nós somos parte da palavra, e esta palavra está em nós, por revelação, à medida que estudamos, que cremos nela, que nos alimentamos, que guardamos ela em nosso coração. Veja, é isso que dá poder na oração. Veja quanto da palavra está em seu coração, quanto do Espírito Santo está em seu coração, quanto você crê na palavra, quanto você medita e quanto você ora baseado nas promessas, baseado na palavra. Observe os seus pedidos, se eles estão de acordo com a palavra. Se eles estão de acordo com a palavra, peça com fé e tenha paciência para esperar, porque Deus tem um tempo para tudo, uma hora para tudo. E Ele, a seu tempo, trará cada promessa ao seu lugar. Veja, nós temos confiança em Deus disso. Nós sabemos que se guardarmos os seus mandamentos, avalie sua vida. Você está congregando? Congregar é um mandamento. Você foi na mão do anjo comer o livro? Isso é um mandamento. Você está ensinando a outros a guardar essa palavra? Isso é um mandamento. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Para fazer discípulo, é você tomar uma pessoa que Deus colocou em seu coração e ensiná-la na palavra, ensiná-la a crer, ensiná-la a orar, ensiná-la a congregar, ensinar as verdades da palavra, especialmente o que está no livro das 7 eras. Veja, e agora, uma vez que você está ali, guardando os seus mandamentos, você tem fé na palavra, veja, Ele, Deus, impedirá coisas ruins de nós se andarmos com Ele. Veja, comunhão perfeita. Ele vai te livrar da peste, da enfermidade, das armadilhas do diabo, de todo ataque de Satanás, porque a mão dele estará sobre você. Veja, Deus andando conosco e Deus em nós. Creia nisso. Viva uma vida pia e Deus vai te abençoar. Deus te guarde. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.